Hey, what's up, Lions? Eu sou Gabriel Stevenson, historiador, apologista e youtuber. De acordo com alguns teóricos, entre o versículo 1 e o 2 do primeiro capítulo de Gênesis, existe uma passagem de centenas de milhões de anos. Essa teoria recebe vários nomes, como teoria do hiato, do gap, do intervalo ou ainda teoria da ruína, mas são apenas nomes diferentes para a mesma ideia. Deixa eu explicar como é que isso funciona. Segundo os adeptos da teoria do hiato, como eu vou chamar daqui para frente, o nosso planeta teria sido perfeitamente criado no versículo 1, onde viviam os dinossauros, pterossauros, plesiosauros e outros seres vivos, animais e vegetais. Mas no versículo 2, depois de supostamente terem se passado centenas de milhões de anos, a Terra teria sofrido uma catástrofe global, que eliminou todos esses animais e plantas e ainda inundou o planeta inteiro. Eles ainda argumentam que a causa dessa catástrofe foi a queda de Satanás, que atingiu o planeta Terra como se fosse um gigantesco asteroide em Yucatán, no Golfo do México, onde existe uma enorme cratera. Só para você entender, muitos cientistas acreditam que o asteroide que caiu naquela região no Golfo do México foi o principal responsável pela extinção dos dinossauros, enquanto que os adeptos da teoria do hiato dizem que não foi um asteroide que atingiu aquele lugar, mas Satanás e os seus anjos. E para finalizar, Deus supostamente precisou recriar a Terra, dando fim ao caos e ao dilúvio de Satanás, como é conhecido, e também a enchendo outra vez de vida animal e vegetal, decidindo criar inclusive o ser humano à sua imagem e semelhança. A verdade, porém, é que a teoria do hiato se baseia em muitas especulações que não podem ser provadas e também muitas contradições bíblicas grotescas. E eu vou te mostrar cada uma delas, mas só depois que você deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. E com o canal crescendo, eu posso me dedicar na produção de novos vídeos, abençoando a tua vida e de outras pessoas. Então, obrigado pela tua ajuda. E vamos continuar. Tá bom, Gabriel, tá bom. E o que é que tem tão errado na teoria do hiato? Bom, para começar, a única coisa que nós podemos realmente averiguar com segurança nas Escrituras é que Satanás de fato se rebelou contra Deus e foi derrotado pelo arcanjo Miguel, sendo expulso da presença do Senhor. Nada mais que isso. Todo o restante da teoria do hiato é apenas especulação. Não existe, por exemplo, nenhum versículo que realmente compare a queda de Satanás com um asteroide, ou que ele foi a causa da extinção dos dinossauros. A Bíblia também não fala da Terra sendo criada, depois destruída e novamente recriada, e muito menos fala a respeito de duas inundações globais. Se nos apegarmos ao texto bíblico, o que aprenderemos é que o próprio Jesus Cristo comparou a queda de Satanás com um relâmpago. E você concorda comigo que existe uma enorme diferença entre um relâmpago e um asteroide, não é mesmo? Já em Hebreus capítulo 4, verso 3, aprendemos que todas as obras de Deus foram concluídas, finalizadas, totalmente acabadas desde a fundação do mundo. Ou seja, quando Deus deu início à sua criação, ele fez isso de uma só vez, finalizando todo o seu trabalho no sexto dia da criação, como podemos ler sem qualquer sombra de dúvida ao longo do capítulo 1 de Gênesis. E o Senhor ainda confirma exatamente isso em outras duas passagens bíblicas, como Gênesis 2:4 e Êxodo 20:11, que falam de apenas uma só criação, realizada em 6 dias literais de 24 horas. Quanto ao dilúvio global, nem preciso falar. A Bíblia se refere unicamente ao dilúvio de Noé, e nenhum outro. Certo, tá bom, entendi. Mas e os dinossauros? Onde que eles se encaixam nisso tudo, Gabriel? Calma. Olha só, eu também vou gravar um vídeo exclusivo falando sobre a revelação bíblica sobre os dinossauros. Você sabia, por exemplo, que existem descrições bem detalhadas de 2 deles na Bíblia Sagrada? Pois é por isso que você precisa estar com o sininho ativado, inscrito aqui no canal, para receber todas as nossas notificações. Mas por agora, vamos deixar os dinossauros de lado e vamos focar nas contradições entre a teoria do hiato e a Bíblia Sagrada. Para começar, se a teoria do hiato estivesse realmente correta, então além de destruir a superfície do planeta, a queda de Satanás também teria destruído a nossa primeira atmosfera, pois nós lemos em Gênesis 1, versículos 7 e 8, que ela foi
foi criada no segundo dia. Portanto, Deus teria criado uma primeira atmosfera que foi destruída pela queda de Satanás e depois precisou criar uma nova atmosfera, uma segunda atmosfera para o nosso planeta, que seria exatamente essa que existe agora. Todavia, meus irmãos, em Apocalipse 21, versículo 1, está escrito que essa atmosfera que agora existe é, na verdade, a nossa primeira atmosfera. Logo, se a teoria do hiato estivesse realmente correta, então a teologia bíblica estaria errada. Mas a segunda contradição é a pior de todas, na minha opinião, e diz respeito à questão da morte. Em Romanos capítulo 5, verso 12 e 14, por exemplo, Paulo deixa muito claro que o pecado de Adão trouxe para o mundo a morte. O que muitos argumentam, no entanto, é que Paulo estava se referindo apenas à morte do ser humano, mas que os animais poderiam morrer antes disso. Mas essa é uma afirmação completamente falsa, pois Paulo diz literalmente que a morte entrou no mundo e passou também a todos os homens. E se foi também, então significa que não foi apenas para os homens, mas para todo mundo. E mesmo enquanto viviam no jardim, Adão e Eva não comiam a carne de animais e nem os animais devoravam-se uns aos outros. Todos se alimentavam de forma exclusivamente vegetariana. Mas quando se deparam com essas verdades bíblicas, os adeptos da teoria do hiato afirmam que Satanás tinha um domínio sobre a terra, assim como Adão depois dele, e que por isso a consequência do seu pecado trouxe morte e destruição para o nosso planeta. Só que, mais uma vez, isso é meramente especulação. Não existe nenhum versículo na Bíblia inteira que diga claramente que Satanás possuía domínio ou governo sobre a terra antes da criação de Adão. Qualquer domínio que Satanás possa ter recebido sobre a terra veio só depois do pecado do primeiro homem. Só então é que Satanás passou a influenciar e dominar povos e nações. Tudo bem, Gabriel, eu entendi. Mas muitos hebraístas dizem que a expressão era sem forma e vazia em Gênesis capítulo 1, verso 2, deveria ser melhor traduzida como passou a ser sem forma e vazia. E aí? E aí nada, porque isso não é verdade. Os adeptos da teoria do hiato afirmam esse tipo de coisa numa tentativa de validarem a suposta passagem de milhões de anos entre o versículo 1 e o versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis. Levando em conta todas as incongruências e contradições da teoria do hiato que já foram apresentadas até aqui e considerando também o contexto de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, era sem forma e vazia é, sem dúvidas, a verdadeira melhor tradução. E essa conclusão é apoiada pela maioria dos hebraístas, comentaristas, teólogos e tradutores da Bíblia em todo o mundo. Se a tradução passou a ser sem forma e vazia fosse realmente tão viável assim, então nós deveríamos encontrar uma grande variedade entre as traduções da Bíblia. Mas não é o caso. O relato da criação em Gênesis capítulo 1 é totalmente conciso e segue uma sequência lógica e literal. De fato, Deus não criou a terra vazia, mas para que ela fosse habitada. E está claro nas Escrituras que essa criação durou 6 dias e então foi finalizada. Apenas isso e nada mais. E aí, já deu seu like, está inscrito aqui no canal? Então comenta o que achou disso tudo. E também compartilha esse vídeo com mais pessoas. Aqui do lado estão mais alguns vídeos que você com certeza vai gostar. Obrigado e até a próxima.